Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Chegamos à nossa última lição aqui do nosso primeiro trimestre de 2019. No nosso canal você sempre acompanha a aula antes do domingo que será ministrada na igreja, para que todos tenham tempo de ver, estudar, comentar, curtir e se inscrever. Já no outro domingo começaremos a nova revista, O Tabernáculo, símbolo da obra de Cristo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidá-lo a se inscrever. Muito simples, muito fácil. Você vai receber o nosso vídeo, o link. Você clica no link e quando o vídeo abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Você clica em cima, está escrito. Assim você nos ajuda a levar uma palavra a este mundo de esperança. Nosso canal tem mais de 200 vídeos. Vídeos na área da família apologético, seitas e heresia. Também temos algumas ministrações e toda semana o nosso resumo da escola bíblica. Vamos à aula de hoje. Orando sem cessar é o título da nossa aula. Antes de entrarmos à aula, quero deixar alguns versículos de parâmetros para o nosso estudo de hoje. Salmo 55, verso 17. Era prática no período do Antigo Testamento orar 3 vezes ao dia. Efésios 6,18, o Novo Testamento nos ensina a orar continuamente. Lucas 5,16, Jesus vivia em constante oração, um exemplo a ser imitado. Lucas 18,1, a parábola do juiz iníquo é um exemplo para nunca desistirmos da oração. E Lucas 21,36, Jesus espera nos encontrar em oração na sua vinda. Apocalipse 5,8, a oração dos crentes é como incenso aromático que sobe as narinas de Deus. Nosso textuário está em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A nossa verdade prática diz: o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Nossa leitura bíblica está baseada em Mateus 6, 5 ao 13, que nos diz assim a palavra de Deus: e quando orarás, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Abri um parente aqui. É por isso que nós oramos e não rezamos. A reza é algo repetitivo. A oração é espontâneo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir desse. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração sacerdotal que Jesus nos ensinou antes da sua partida. Na interação com o professor, como dissemos, chegamos ao final de mais um trimestre com
os nossos corações gratos ao Senhor pelo aprendizado de cada lição e com a certeza de que precisamos estar fortalecidos no Senhor para resistirmos à astuta cilada do diabo. É uma das maneiras de nos fortalecermos é mediante a oração. Por isso, na última lição, estudaremos a respeito da oração, uma das nossas armas espirituais contra os ataques e ciladas do inimigo. A oração não é somente uma ferramenta na batalha contra o mal, ela é indispensável para uma vida cristã saudável e revela a nossa dependência de Deus, fortalecendo a nossa comunhão com Ele. Veremos no estudo dessa lição que Jesus, o Filho de Deus, não somente nos deixou uma oração modelo, a oração do Pai Nosso, mas Ele orou nos momentos mais marcantes do seu ministério terreno. Jesus orou antes da escolha dos discípulos, nos momentos que antecederam sua crucificação, orou até mesmo na cruz. Ele se dedicou à oração secreta e particular, a fim de nos deixar o exemplo. Então que possamos seguir o exemplo do Filho de Deus. Na introdução da aula de hoje nos diz, a oração do Pai Nosso, conhecida também como a oração dominical, do latim Dominis, Senhor. Portanto, oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Pessoas de todas as idades, de todos os diversos ramos do cristianismo, conhecem pelo menos as primeiras palavras dessa oração. Muitos livros, poesias e hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos e o credo do apóstolo, no seu Catecismo Menor, em 1529. Isso por si só mostra a importância dessa oração no cristianismo. Como disse o pastor Ezequiel, é uma oração que praticamente todos conhecem, né? Até mesmo aqueles que não professam a fé cristã. Tópico 1, oração. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade e o próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta. Sendo ele Deus, vivia em oração contínua. Que exemplo! O que não diremos nós com respeito à oração? É por isso que ele nos orienta a estarmos sempre em constante oração. Porque a oração, como já vimos aqui, é a chave para vencermos Satanás, para vencermos a batalha deste mundo. Porque a nossa luta, a palavra de Deus diz que não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades malignas, né? Contra o diabo e os seus anjos. E só vencemos através da oração. Não existe outra forma de eu ou você sair vitorioso dessa batalha se não for através da oração, a qual a palavra de Deus nos orienta a seguir. Definição. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário ou postura de pé, sentado ou ajoelhado para fazer orações. O ensino cristão é orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Não há problema para quem deseja orar em pé. 1 Samuel 1, 9 e 10. Prostrado em terra. Neemias 8,6. De joelho. 1 Reis 8, 54. A postura física não importa. O importante é a posição espiritual diante de Deus. E é orar com sinceridade e estar em comunhão com o Senhor Jesus. Ou seja, desde que você esteja orando a Deus verdadeiro, tá? Deus que está no céu. Não aqueles de pau, pedra, ouro, gesso, madeira. Não. Deus verdadeiro. Pode estar em pé, pode estar deitado, pode estar sentado, pode estar de joelho. O importante é que você fale com Ele. Exemplos bíblicos, né, de oração. A Bíblia mostra a oração
desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Essa prática continuou na vida dos patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 20, 17, Gênesis 25, 21, Gênesis 32, 9 ao 12. A oração estava presente na vida de Moisés, dos profetas Samuel e Elias, e entre outros, e dos reis piedosos, como Ezequias, Êxodo 8:30, 1 Samuel 8:6, 1 Reis 17, 19 e 22 e 2 Reis 19, 15. Jesus e a prática da oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente e chega a registrar algumas orações, como aquela feita no jardim do Getsemane e também aquela em favor dos discípulos em João 17. Que coisa incrível, né? Essa oração. Porque essa oração, Jesus, ele não só ora pelos discípulos, como ele ora por todos aqueles que conheceriam a fé, inclusive por mim e por você. Você sabia que você estava incluído nesta oração de Jesus? Todos os evangelhos mostram a oração individual do Senhor. Mateus 14, 23, Marcos 1, 35 e Lucas 6, 12. Mesmo sendo Deus, Jesus estava também na condição humana e, como tal, buscava a dependência do Pai. Jesus é o maior exemplo de oração para os cristãos. Então, Jesus, ele nos deu o exemplo que devemos seguir como seus servos, como seus discípulos, para não cairmos diante deste mundo. Jesus, como disse o autor aqui, pastor Ezequias, ele tinha as duas naturezas, a humana e a divina. A divina ele era Deus e a humana ele buscava o revestimento do Pai. Subsídio teológico. A oração é a expressão mais íntima da vida cristã, o ponto alto de toda experiência religiosa, genuinamente espiritual. Por que então permanece tão negligenciada? É uma pergunta qual o pastor Ezequias faz. Se a oração é algo primordial para a nossa vida, por que nós, porque eu me incluo, a igreja, não oramos mais como deveríamos? Precisamos mudar essa situação o mais urgente possível. Vivemos numa época em que os indivíduos evitam a intimidade e os relacionamentos pessoais. O receio de expor seus sentimentos e desenvolver amizades profundas afeta tanto as relações espirituais como as sociais, erguendo barreiras dentro da própria família, dividindo comunidades, inconscientes de que esse modismo entrou na igreja e por ele influenciados, alguns cristãos sentem-se nada confortável quando se chega próximos demais a Deus. O resultado imediato é a falta de oração. Não querem intimidade. Além disso, também estamos muito ocupados. Vivemos para realizar e não para ser. Admiramos a vida ativa mais do que o caráter e os relacionamentos. O sucesso é medido por nossas realizações. Portanto, corremos tentando fazer tudo quanto podemos em nossas horas ativas, mais preocupados em fazer do que em ser. Recusamos-nos a aceitar a realidade bíblica de que as realizações humanas são temporárias e fugazes. Somente a obra do Espírito Santo é permanente e eterna. A falta de oração nos impede de alcançar aquilo que não desesperadamente ansiamos. A falta de oração, na verdade, é impiedade. E isso, infelizmente, é o que mais tem acontecido dentro da igreja. As pessoas não têm tempo para orar, não têm tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para o Facebook, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para festas, mas está negligenciando o mais importante, que é a comunhão com Deus. Tópico 2. A oração no Sermão do Monte. O Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração. É necessário reconhecer nas palavras do Evangelho o que Jesus estava ensinando, qual prática tinha a aprovação de Deus e o que era
reprovado por ele. Oração nas praças e na sinagoga. Vamos entender melhor esse significado que tantas controvérsias têm criado por algumas igrejas. Jesus não estava proibindo orar na rua, praça ou na sinagoga. É que líderes religiosos da época procuravam as esquinas e os locais movimentados, onde levantavam as mãos para cima na presença das pessoas para mostrar a elas uma imagem de alguém piedoso e temente a Deus. Eram exibições para serem elogiados pelo público. Por isso Jesus disse: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 5, parte B. São essas práticas exibicionistas que Jesus proibiu aos seus discípulos, não a orações em público ou nas igrejas. Ele mesmo ensinava, pregava, curava nas sinagogas. Mateus 4, 23. Estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, sendo batizado também Jesus. Orando ele, o céu se abriu. Lucas 3, 21. Ele também orou em público por ocasião da ressurreição de Lázaro. João 11, 41, 44. Então a oração não é só no quarto, como alguns acham. Não é só de joelho. Ela pode ser orada em qualquer lugar em público. O que não pode, que é o que os religiosos faziam, é se vangloriar, achar que você é melhor do que o outro porque ora mais. Oração em secreto, versículo 6 de Mateus. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não é como alguém se mostrar estando no próprio aposento sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for secreta, mas significa que Deus, que é onisciente, onipresente e conhece o nosso coração, nos recompensa. Ou seja, as nossas petições e súplicas são atendidas. Filipenses 4, 6. A oração num lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, tampouco tem aprovação do Senhor. Ou seja, o que o pastor Ezequias diz aqui, se você não tiver em comunhão com Deus, você pode fechar a porta do seu quarto e orar, e não vai resolver nada. Mas se você estiver em comunhão com Deus, Deus vai te ouvir no quarto, vai te ouvir na praça, vai te ouvir na rua, aonde você orar, desde que você não esteja se vangloriando. As vãs repetições. Jesus nos instrui com essas palavras. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Isso dá a entender que havia judeus que oravam como gentil, ou seja, os pagãos. 1 Reis 18, 26, Atos 19, 34. Há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. O termo grego usado para vãs repetições é batalógio, repetir palavras sem sentido. A eficácia da oração não está na sua extensão, nem nas repetições da palavra, pois oração é também comunhão com Deus. Então, as vãs repetições é reprovada pelo Senhor. Você não precisa orar 15 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 50 terços, 50 não sei o quê. Você não precisa de penitência. A oração ela tem que ser espontânea. Você pode até começar com o Pai Nosso, que é o modelo, mas ela tem que vir de dentro da sua alma, do seu coração. Ela tem que sair para Deus e subir ao trono da glória. É isso que Jesus está ensinando. Entendendo o ensino de Jesus, o mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. O próprio Jesus no Getsemane repetiu as mesmas palavras 3 vezes na oração. Mateus 26, 39 a 44. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos. Com certeza essa oração não foi curta. Lucas 6, 12. Além disso, ele nos ensina a orar sem nunca desanimar. Lucas 18, 1. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva desde muito cedo na história e continua ainda hoje em muitas igrejas nos diversos ramos do
cristianismo. Então isso tem que ficar claro. Subsídio teológico. Embora seja Deus, enquanto esteve aqui na terra, Jesus não era somente Deus, era o Deus homem, ou seja, sua natureza humana, na posição de Deus. Ele não precisava orar, exceto para manter aquela comunhão e companheirismo próprio da deidade. Mas, na qualidade de homem, estando revestido de um corpo humano, sendo descendente legítimo de Abraão, a oração era tão essencial a ele como fora Abraão e seus descendentes. A oração destacou-se em cada aspecto e fase de sua vida e ministério. A Bíblia cita numerosos exemplos de oração. Durante o curto período de 3 anos e meio do ministério de Jesus, a evidência de que a oração era a própria respiração da vida de Jesus, tal como acontecia com Moisés. Jesus vivia uma vida disciplinada. Os evangelhos lhe faziam questão de cultivar. Um deles era frequentar regularmente a sinagoga, aos sábados, o que naturalmente incluía um período de oração. Mateus 21, 13. Não é errado pensar que Jesus tinha ido diariamente à sinagoga ou ao templo, dependendo do lugar onde ele estivesse, para dedicar-se à oração. Que possamos seguir este exemplo de Jesus se queremos ter uma vida vitoriosa, porque só a oração nos faz vitoriosos para vencermos o mundo. Tópico 3, o Pai Nosso. Jesus repetia os seus ensinos em ocasiões e locais diferentes. Esses discursos são registrados às vezes por mais de um evangelista, e assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso, em Mateus e em Lucas. São duas situações e locais diferentes. Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Podemos dividi-la em 3 partes: sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre os nossos perigos. Vamos às partes, para entendermos melhor esta oração. Parte 1. O nosso Deus. O Pai Nosso é uma oração modelo. Isso pode ser visto na linguagem usada por Jesus. Vós orareis assim. Jesus ensinando. E não o que devemos orar. Ele continua: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a forma de se dirigir a Deus e peculiar ao Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca usaram Deus, o Criador é nosso Pai. Por quê? O homem, com o pecado, se separou de Deus. Ele não tinha costume, nem mesmo os patriarcas, nem os reis piedosos e profetas, dirigir-se diretamente a Deus. Quando alguém tinha uma petição a Deus, ele chegava ao sacerdote e o sacerdote intercedia diante de Deus por aquela petição. Mas com a vinda de Jesus ele muda este quadro. Porque Jesus ele vem quebrar o pecado. E ele nos dá a liberdade agora de chegarmos a Deus e orarmos diretamente a Deus. O véu que separava a arca, ou seja, a presença de Deus, ele é rasgado na morte de Jesus. Então hoje, nós não precisamos de padre para interceder, não precisamos de sacerdote, não precisamos de pastor, não precisamos de ninguém para interceder por nós diante de Deus. Não que não pedimos orações ao padre, ao pastor, pedimos, não tem problema nenhum em você pedir oração a alguém, a você. Mas eu mesmo posso hoje dobrar o joelho e falar diretamente com Deus e chamá-lo de Pai. Olha que privilégio que Jesus nos deu. A liberdade que temos de nos aproximar dele e chamá-lo de Pai, ou de maneira mais íntima, de Abba Pai, expressão aramaica que significa papai, é um dos grandes privilégios do cristão. Romanos 8,15, Gálatas 4,6. Essa bênção foi mediada por Jesus. Santificar o nome não significa tornar-se o nome santo, pois ele já é santo em suas essências e natureza, mas é o nosso dever reconhecê-lo como tal. Então aí está
o que significa chamá-lo de santo e a nossa aproximação a Deus. Parte 2. As nossas necessidades. O termo pão em o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, versículo 11, inclui tudo aquilo de que o nosso corpo necessita, mas só hoje e o futuro. Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedidos, Provérbios 38, 9. Nós precisamos do pão a cada dia. Não adianta eu querer amanhã, eu não sei se eu estou vivo amanhã, não sei se estou aqui. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor para cada dia da nossa vida. Isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida. Mateus 6, 25, 34, perdão é um outro ponto importante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, versículo 12. Já não fomos perdoados e já não somos filhos de Deus? É uma pergunta, verdade. Mas estamos sempre expostos ao pecado. 1 João 1, 8, 9. Todavia precisamos também perdoar aos que nos fazem mal. Mateus 18, 32, 35. Nós fomos perdoados, mas pecamos todos os dias. Então todos os dias pedimos perdão. Só que só seremos perdoados se perdoarmos aquele que nos ofende, tá? Se você não consegue perdoar o seu irmão, esquece que você também não será perdoado. Porque Jesus disse, se não perdoados aquele que vos ofende, o vosso Pai também não vos perdoará. Se você quer ser perdoado, precisa aprender a perdoar. O livramento dos perigos. Essa petição no Pai Nosso não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, versículo 13, refere-se aos perigos diários a que estamos expostos no mundo sedutor e corrompido, Filipenses 2,15, que é o mundo atual que vivemos do século 21. É verdade que Deus não tenta as criaturas humanas, Tiago 1,13, mas devemos pedir a Deus que nos permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tentação. A oração termina com a doxologia, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Versículo 13, parte B. Para se ter um resumo de um trecho da oração de Davi, 1 Crônicas 29, 11 e 13, você encontra. A expressão reflete o espírito das escrituras sagradas. Confere lá em Crônica e veja o modelo de oração que Davi fez. Temos o outro exemplo, o modelo da oração de Salomão na consagração do primeiro templo de Israel. Nós precisamos dedicar a nossa vida constantemente em oração se queremos ser vitoriosos pelo Senhor. O subsídio bibliológico está baseado aqui, o último, em Lucas 11, 1 ao 4. Essa passagem transmite uma mensagem muito simples. A oração é a expressão do nosso relacionamento familiar com Deus. E as respostas às orações não dependem de alguém ter ou não cometido um erro ao recitar as palavras adequadas. Na verdade, a resposta à oração representa um transbordamento daquele permanente amor que Deus tem por nós, seus filhos. Essa grande realidade nos dá a chave para entendermos aquilo que chamamos de oração do Senhor. 11, 2, 4. Pai, nós nos aproximamos de Deus como de um pai, profundamente consciente de seu amor e compromisso conosco, e os respeitamos e o amamos. Olha que coisa gloriosa. Nós nos aproximamos de Deus, como filho que somos, e nos aproximamos do nosso Pai. E Ele nos atende e nos ouve como Pai e nos atende. Lógico, não em tudo que pedimos, né? Mas naquilo que é bom. Porque nenhum pai quer o mal do seu filho. Deus não é diferente. Santificado seja o teu nome. Exaltemos a Deus e o louvemos pelo que Ele é. Olha que coisa gloriosa. Exaltemos e louvemos o nome do Senhor pelo que Ele é. Todo o poder, toda a honra, toda a glória é a Deus. Amém? Vamos à conclusão da aula de hoje. Diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento, mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus. Note que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele disse, quando orares.
Ou seja, quando você quiser orar, quando você quiser ter uma comunhão com Deus, quando você quiser aproximar de Deus. Isso revela que a oração já era hábito do povo israelita, costume preservado desde o Antigo Testamento. Salmo 55:17, Daniel 6:10. Jesus estava corrigindo as distorções existentes. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nem quando tentaram ameaçar a vida de Daniel para que ele não orasse, ele não parou de orar. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa fantástica que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. Esse é o exemplo que eu e você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como noiva, aquela que foi comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aquela que irá no arrebatamento, aquela que adentrará as mansões celestiais, precisa estar em oração. Amém? Entende o que eu estou falando? Só assim a sua família, a sua casa, seu trabalho, os seus negócios, seu ministério será abençoado. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem. É bem simples. Quando você receber o nosso vídeo, o nosso link e abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima, faça o seu comentário, pois sempre temos uma palavra de Deus ao seu coração. Um grande beijo no coração de cada um. Até o nosso próximo trimestre, domingo que vem.